Em 1971, o jornalista Luiz Eduardo Merlino foi levado de casa para dar explicações sobre sua militância política. Nunca mais voltou. Ele foi mais uma vítima da ditadura militar no país. Hoje, o coronel reformado do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, não compareceu ao julgamento do processo em que testemunhas o acusam de ser o responsável pela tortura e morte de Merlino. Na época, Ustra comandava o DOI-CODE. A manifestação em frente ao Fórum João Mendes entoava o clamor por justiça. Justiça para Merlino, cadeia para o Ustra. Um pedido pelo fim da anistia concedida aos militares da ditadura. Para que se apure esses crimes de lesa humanidade que foram praticados durante a ditadura militar, coisas que o senhor Brilhante Ustra é uma das figuras centrais desses campos de tortura, assassinato, desaparecimento forçado. Em cada um dos retratos espalhados no chão em frente ao fórum, o drama de uma família marcada pela crueldade de um tempo onde dizer a verdade era crime. Hoje, a ditadura militar respondeu à justiça numa ação movida pela ex-companheira e a irmã do jornalista Luiz Eduardo Merlino, torturado e morto nas dependências do DOI-CODE em 1971. Em uma hora de audiência, foram ouvidas 6 testemunhas arroladas pela acusação. Elas foram contundentes em afirmar que o então major Brilhante Ustra teria autorizado e muitas vezes até participado de atos de tortura praticados no DOI-CODE paulistano. Atos estes que teriam levado à morte do jornalista Luiz Eduardo Merlino. Os relatos das testemunhas trouxeram à tona a covardia. O quadro dele era um quadro que inspirava cuidados, e que eu perguntei reiteradas vezes, inclusive ao Ustra, o que tinha acontecido com o Merlino, que não respondeu. Mas um PM, Gabriel, disse que o jovem tinha sido levado para o hospital. E depois não houve mais notícias. Depois de muita tortura, durante tortura implacável em Pau de Arara, ele é mandado para o hospital e para salvá-lo teriam que amputar as pernas. E os torturadores decidiram não fazer isso e deixá-lo morrer. Emocionada, a ex-companheira de Merlino conversou com a imprensa no fim da audiência. Ela relembrou a dor da perda do marido e falou da esperança na condenação do coronel. Eu estou bastante aliviada. Eu estou um pouco chocada porque a maior parte dessas coisas eu já sabia, mas elas foram contadas assim uma atrás da outra e de repente mostrou um quadro bastante impressionante, né? Pela lei da anistia, os militares torturadores não podem ser condenados criminalmente. Por isso, a família de Merlino pede à justiça que reconheça a responsabilidade do coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra pela morte do jornalista e que ele seja condenado em âmbito civil a pagar indenização pelos danos causados. A defesa do militar diz que a ação é improcedente. Um dos argumentos da defesa é de que havia uma hierarquia militar e que o coronel não pode responder pelos atos que são de responsabilidade do Exército Brasileiro. Neste caso, o Estado brasileiro decidiu por determinar o pagamento das indenizações devidas, assumiu a responsabilidade dentro do mesmo espírito que o fez conceder a anistia. Alguns depoimentos serão feitos por carta precatória, por isso ainda não há previsão de quanto tempo a justiça levará para dar a sentença.